Bem, olá, meu nome é professor Rogério. Bem, então, como vocês vêm acompanhando aqui, então eu estou dando uma sequência, né, de lógica dentro dessa playlist que é sobre a mitologia. Então, o primeiro momento eu pensei aqui, né, em trabalhar um pouquinho a diferença entre criação, né, então, como é que foi visto essa forma de criação, né, principalmente pelos gregos, que é o berço, né, da filosofia moderna. E depois, né, eu trabalhei um pouquinho aqui na semana passada o mito do Prometeus. E hoje, né, nós vamos começar aqui, né, nós vamos fazer uma rápida apresentação, sempre bom pensar no seguinte, não é que um vídeo de 20 minutos ele resolve todos os problemas ou todas as dúvidas sobre um mito, né? Então, esse mito que nós vamos trabalhar aqui é um mito referente ao mito de Pandora. O mito de Pandora, querendo ou não, ele é uma continuação do mito de Prometeus. Então, porque quando nós falamos em mito de Prometeus, então Zeus, né, ele puniu Prometeus por conta do seu ato que ele considerava que era um ato de violência contra o direito divino, porque os deuses gregos eles acreditavam que só eles poderiam ter o privilégio do conhecimento. Então, a partir desse momento, quando Prometeus ele vai fornecer o homem o fogo, então tem que ter uma punição em altura. E para explicar essa questão do mito de Pandora, né, então a origem de todo o mal no mundo, então nós temos que pensar da seguinte forma. Então, quem foi que escreveu esse mito? Então, quando eu falo quem escreveu, né, então qual é a bagagem intelectual daquela pessoa, qual é o período que ela vive, qual é a cultura daquele momento, então para quem que ela vai escrever aquele mito. Então tudo isso tem uma sequência de fatos que vai levar à construção dessa narrativa, né, dessa forma de contar a história. Então, no caso, como o Prometeus, ele roubou o fogo, deu ao homem, depois o homem ele começou a ter a força, né, para dominar todos os outros elementos da criação de Zeus. Então, a partir desse momento, né, era preciso criar algo que limitasse esse poder do ser humano, ou uma forma de punição desse ser humano. Então, quando nós pensamos nesse elemento, então nós temos que perceber o seguinte, que o Zeus, a mitologia grega, esses deuses, eles não eram bons. Eles tinham essa questão desse sentimento, né, muitas vezes de ódio, de ciúmes, entre outras coisas, que fazia esses deuses serem muito mais próximos da humanidade do que nós imaginamos. Bem, então, dando sequência aqui. Então, para nós pensarmos sobre a Pandora, é uma espécie de teodicia, né? Pois procura explicar a origem do mal do mundo, né? Que, segundo o mito, teria surgido quando Pandora abriu uma caixa, que nós vamos ver que tem outras interpretações, que vamos falar que ela abriu uma ânfora, né? Um vaso, né, espalhando todo o mal pelo mundo. Então, alguns entendem que a interpretação de Isildo, né, do mito de Pandora, influenciou tanto na teologia judaica, né, na teologia judaica, quanto na cristã, levando em consideração que a teologia, né, então a lógica dentro da visão divina judaica, ela vai interferir profundamente na cristã, levando em consideração que Jesus Cristo ele era um judeu, né? Sempre bom ressaltar isso. Bem, então vamos lá. Então, a etimologia do nome Pandora, então vem o seguinte. Pan, né, que quer dizer todos, e Doron, que significa presente. Bem, então, teoricamente, quando nós falamos de Pandora, então era um presente para todos. Né? Então, nós vamos levar em consideração isso. Mas por que uma mulher, né, uma mulher, ela foi colocada como presente para toda a humanidade? Né? Então nós temos que pensar, porque todo presente ele pode ser um presente positivo ou um presente negativo. Né? Então, aqui, quem nunca recebeu um presente que não gostou e teve que fazer aquela carinha, tipo assim, nossa, que legal, era isso que eu precisava. Só que, na verdade, estava assim, se remoendo por dentro, falando, miserável, por que você fez isso comigo, né? Então, vamos lá. Então, o Exildo, ele vai dizer o seguinte.
Então, segundo o mito, né, da Pandora, Zeus ficou muito enfurecido com os humanos que receberam a arte de fazer fogo de Prometeus e decidiu dar à humanidade um presente que resultaria na sua punição, né, de compensar isso tudo. Então, Zeus, ele vai ordenar o Hefesto, que é uma divindade grega, né? Então, artista celestial, deus do fogo, deus dos metais e da metalurgia, que moldasse da terra a primeira mulher. Só que uma mulher bela, e aí está colocando o seguinte, entre aspas, bela maldade. Uma bela, mas com critérios muito subjetivos. O que é maldade, né? Então, nós devemos levar em consideração isso também. Que, de uma certa forma ou de outra, né, iria atormentar os herdeiros dos homens que foram beneficiados por Prometeus. Então, segundo a visão do mito, né, então a Pandora seria essa atormentação, né, sempre levando em consideração quem vai contar a história. Então, nós temos que pensar que o mundo, durante o século quarto, quinto, sexto antes de Cristo, era um século onde os gregos, né, como nós sabemos, né, era uma sociedade extremamente patriarcal. Né? Então, no caso, a mulher ela seria uma explicação plausível para aquele momento. Né? Então, isso vai se transformando com o passar do tempo. Sempre bom ressaltar isso. E, então, esse presente, né, dado por Zeus ao homem iria atormentá-lo. Então, vamos lá. Então, depois de Atena, né, deusa da estratégia, da guerra, da civilização, da sabedoria, da arte, da justiça e da habilidade, né, então vai vir, né, no caso, a Pandora. Então, a deusa Atena a vestiu com um vestido prateado e um véu bordado, né, então com vários ornamentos, né, que iria chamar a atenção do homem. Então, Hermes, Deus, né, Deus que vai levar as notícias de um lugar para o outro no Olimpo, né, deu a ela uma mente desavergonhada, uma natureza enganosa, então o poder de falar, acrescentando mentiras na sua palavra de forma astuta. Então, além disso, os outros deuses lhe deram outras qualidades, como a graça, a beleza, a persuasão, a inteligência, a paciência, a meiguice, a habilidade de dançar, entre outros trabalhos manuais. Bem, então, como nós observamos aí, então, como eu coloquei lá atrás, então, para quem que eles estavam falando, né, sobre esse mito? Então, esse mito, ele é, de uma forma ou de outra, ela é trabalhada para explicar como é que nós poderíamos explicar a questão do surgimento, né, do mal ali naquele momento. E tinha que ser uma pessoa muito bem articulada. Né? Então, hoje nós podemos dizer que ela seria uma deputada, dessa forma, uma senadora. Né? Então, uma pessoa que tem dentro da oralidade a capacidade de transformar a palavra, levando em consideração. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Toda vez que quando surge um mito na antiguidade relatando mulheres, nós temos uma visão dúbia frente a essa mulher. É sempre bom nós ressaltarmos isso. Bem, então, feita a semelhança da deusa, né, das deusas imortais, quando apareceu pela primeira vez diante dos homens, a maravilha se apoderou deles. Mas ela era pura assim, astúcia, não para se ressentida ao homem, mas sim ela foi enviada ao titã Epimeteu, né? Então, que era aquele que organizou a criação do mundo junto com Prometeus, então que deu as características de cada ser. Então, nesse caso aí, ele vai receber também de Zeus um presente, uma caixa ou uma ânfora contendo todos os males dentro dela. Então, o Epimeteu, ele esqueceu tanto que lhe fora dito pelo seu irmão, que a tomou como esposa. Então, nesse caso, o Epimeteu teve como, né, uma questão aí com a Pandora, que ela foi dada a ele como esposa.
e isso que vai desenrolar depois os seus acontecimentos. Bem, então, como presente de casamento, os deuses deram a Epimeteu uma caixa, que continha todos os males do mundo, como a gente estava falando. Então, Pandora, ela que era muito astuta, ela conseguiu, junto com seu charme, né, fazer com que, né, eles tivessem uma noite lá, uma noite bem prazerosa, e o Epimeteu, ele veio a dormir. Só que uma forma de tentar conter essa curiosidade, o Epimeteu, né, que ouviu seu irmão, colocou essa caixa ou essa ânfora em um lugar muito, muito preservado, né? Então, só que ela aproveitou desse momento que ele caiu no sono profundo e toda a sua curiosidade chegou até lá para ver o que continha dentro daquela caixa e abriu aquela caixa. Então, dentro dessa caixa saiu todos os males, né? Então, os males das doenças, as guerras, a violência, entre outras coisas. E a única coisa que ficou ainda preservada dentro da caixa foi a esperança, que é um valor muito simbólico dentro desse ato. Então, deste modo, tiveram todos os fins, né? O fim de toda a inocência, da aventura, né? Do conhecimento da idade de ouro, né? Da Grécia Antiga. Porque quando ela abriu também essa caixa de males, né? Então isso fez com que, né, o ser humano ele entrasse no período de conflitos, que é bem naquele momento entre o século V antes da era cristã, onde a Grécia Antiga chega no seu ápice, né, no seu máximo, aonde os gregos constroem toda a sua sociedade. Bem, então, o Hesíodo conta duas vezes o mito da Pandora, né, na sua teogonia, né, no caso, não lhe dá nome, mas diz: dela vem a raça das mulheres e do gênero feminino. Dela vem a corrida mortal das mulheres, que trazem problemas aos homens mortais, entre quais as vivem. Então, nunca companheiras na pobreza odiosa, mas apenas na riqueza. Bem, então nós temos que sempre ressaltar para quem que ele está falando isso, né? Ele está recitando esse verso para as pessoas que eram contemporâneas a ele, em torno do ano 509 a 593 a.C. Então, ele tem essa forma de trabalhar, né, de uma forma certa ou de outra, colocando a culpa dos problemas que o homem passava naquele momento na mulher. Bem, então, em trabalhos, né, no caso de 60 a 105 a.C., o Hesíodo reconta o mito, né, então, desta vez chamando Pandora da primeira mulher. Então, nessa versão também, para a ordem de Zeus, Hefesto moldou em barro uma adorável moça. Atena lhe deu todas as suas características, a arte da tecelagem. Afrodite deu a beleza. Hermes deu a ela uma mente muito poderosa, né, muito capaz de poder transformar o seu discurso. As Cárites, né, e as Horas ordenaram. Por fim, Hermes ali lhe deu a voz, né, o seu nome, Pandora. Então, porque todo aquele que habita o Olimpo lhe deram um presente, uma praga para aqueles que comem pão, no caso que seria o ser humano. E Hermes a leva ao Epimeteu, que recebe o mal, né, então doença e trabalho, e começa quando Pandora abre o jarro, né, como nós estávamos falando, um jarro que continha todas essas moléstias, né, todos esses problemas que, né, vai ser liberto no mundo, e a única coisa que vai ficar lá dentro ainda é a esperança. A esperança foi a única que não saiu do vaso. Né? Tanto é que colocam que a esperança é algo que nem todos os seres humanos têm. Né? Então, sempre vão ressaltar isso. Né? Então, dentro desse contexto também, então, alguns estudiosos ressaltam a semelhança entre as figuras da Pandora e da Eva, né? No caso, né, do mito hebraico-cristão sobre a criação do homem e da mulher, né? E a perspectiva de que a mulher ela fez com que o homem se aventurasse e se alimentasse do fruto proibido, que era nada mais nada menos do que o fruto do conhecimento.
da sabedoria. Então, nesse caso, com sabedoria, o homem traria junto com ele todos os males dentro desse processo. Então, o conhecimento em si, ele sempre foi encarado como algo proibido, algo limitado a alguns, né, e não propenso a todos. Né? Então, isso nós vamos, né, também discutir um pouquinho aqui. Bem, então, a inversão do mito. Né? Então, segundo o, né, Jane Ellen Hanson, que estudou, né, estudando a cerâmica grega, sugere que houve, antes de Hesíodo, outra versão sobre o mito da Pandora. Então, uma ânfora do século V a.C. mostra que Pandora, subindo da terra, né, a nados, né, então, na presença de Hefasto, Hermes e Zeus, essa representação era comum para a deusa da terra, como Gaia, entre outras formas de semideusas. Então, nós temos outra versão sobre esse mito da Pandora. Não esse mito que traz a ela toda a culpa, né, por conta dos problemas criados durante esse processo. Bem, então, Pandora, né, no ritual da mitologia matriarcal, a terra como core. Mas na mitologia patriarcal de Hesíodo, sua grande figura é estranhamente transformada e diminuída. Num profundo estudo sobre as transformações do mito, Dora, né, no caso, um outro pensador chamado Erwin Panofsky, né, levantam todas as referências literárias e iconográficas sobre ele. Entre os romanos, nunca foi muito citado, desapareceu na Idade Média e só ressurgiu durante a Renascença na França. Bem, então, é aquilo que eu sempre coloquei lá atrás. Né? Então, quando nós pensamos em pré-socráticos, filosofia clássica, nós temos que entender que durante a Idade Média, essa filosofia ela foi abandonada pelos cristãos, né, por vários motivos. E, de uma certa forma ou de outra, isso vai se coincidir, né, nesse momento, principalmente na Renascença, quando a Idade Média é questionada, também essa figura de como é tratada o mito da Pandora. De um mito, né, que vai diminuir a sua importância para os ritos patriarcais, mas no rito, né, onde as mulheres estavam no centro das ações, ela era contida como uma deusa muito importante. Né? Então, isso vai fazer com que, né, nós tenhamos uma outra forma de ver essa mulher tão extraordinária. Bem, dando sequência aqui, então, o próximo mito que nós vamos trabalhar é o mito de Hermes. Né? Então, o Hermes como um mito, né, da continuidade dessa tríade. Né? Então, porque o Hermes ele vai interferir diretamente no mito do Prometeus e no mito da Pandora. Bem, gente, então, eu acredito que tenha sido isso. Né? Então, quando nós trabalhamos mitologia, é sempre bom ressaltar isso, que eu sempre coloco aqui. Então, não adianta nós queremos interpretar esses mitos com os nossos olhares atuais, né? Então, como nós observamos o mundo, né? Os seres humanos lá durante, né, o período clássico, eles tinham uma outra visão de mundo, coisa que nós não temos hoje, e isso vai forjar a cultura ocidental. Né? Então, por que os romanos são extremamente patriarcais, entre outras questões que vão nos levar até os dias de hoje? Sempre bom ressaltar, nós estamos observando uma sociedade que viveu há mais ou menos 2.500 anos atrás. Bem, gente, então, se você gostou do vídeo aqui, né, deixa o seu ok, né, deixa o seu like aí para mim. Né, mesmo assim, se você não gostou, né, deixa seu likezinho aí, né, porque é importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Também venho a pedir a vocês, né, que se inscrevam no canal, preciso muito da inscrição de vocês. Né, e também, né, se você achar legal, né, para que esse canal ele cresça um pouco mais em estrutura, vou deixar aqui nos comentários uma chave do Pix, né, se vocês tiverem, né, se vocês acharem que eu sou digno disso, né, então faça aí uma contribuição pequena para o canal, né, que eu sei que o YouTube ainda não, né, como o meu canal é muito pequeno e não conta tanto com publicações, né, e principalmente com, com tanta fama, então assim eu acho legal, né, a gente ir se ajudando. Eu ajudo vocês nos estudos e vocês me ajudam aqui, né, com a ampliação, né, desse meu trabalho.
Bem, gente, agradeço a todos. Qualquer dúvida, deixa aqui no like, deixa aqui nos comentários, né? Também elogios, críticas, que tudo é bem-vindo, né? Tudo é positivo para mim. Muito obrigado e até a próxima.